Então, no dia que eu subi nesse palco e vi dali, eu em cima do palco, sabendo que eu estava, tipo, trabalhando ali há alguns anos atrás, me chega até a arrepiar, sabe? Eu falo, caramba, esse dia foi o dia que eu falei, nossa, velho, deu certo, sabe? Eu venci, da agora pra frente é só continuar trabalhando e cada dia mais a gente vai ter mais coisas para acontecer, né? Vai conquistar mais coisas. Você participou de vários festivais do Brasil e no mundo, mas alguma vez você já participou de um festival de carnaval? Como que foi? Como que é essa mistura sua com carnaval? Cara, então, primeiramente, obrigado também pelo tempo aqui, da entrevista. Eu acho que de tudo que eu já toquei, por mais que alguns eventos tivessem um line-up tão assim, diferenciado, vamos dizer, de várias atrações, vários estilos, o Carnaval tá sendo o primeiro. Eu, assim, sou um garoto que eu sou apaixonado pelas misturas, sabe? Dentro do meu som, né, como Kush, cara, eu venho fazendo remix de reggae, remix de pop, remix de funk, remix de tudo para dentro da música eletrônica. E quando eu vejo um line-up desse, com tantas atrações, eu acho que é tipo assim, um lugar perfeito para me apresentar, sabe? Eu tenho certeza que vai ser um evento assim, surreal para mostrar realmente o trabalho do Kush, que conta um pouco desse lado das misturas, né? Que tem um pouco ligado ao carnaval aí. Quando você pega um público assim, né, diverso desse jeito, você tem que ter algum cuidado específico ou é o trabalho que você já faz mesmo, sabendo ali que você vai lidar com diferentes públicos e eles vão curtir? Então, eu acho que esse que é o ponto legal, assim, de ser DJ, né? Porque a gente tem, assim, uma liberdade muito grande para tocar diferentes estilos, diferentes coisas, e o nosso papel principal é realmente ler aquele público e tentar transformar a experiência deles na melhor possível quando a gente trata de música. Então, assim, quando eu vejo um festival como esse, pra gente como DJ, é muito prazeroso justamente porque eu posso abrir todas as minhas gavetas musicais e mostrar esse tipo de som pra galera, entendeu? Então, assim, não é um desafio, é simplesmente... É claro que cada show é um pouco desafiador pra gente como DJ, mas eu acho que é um momento que, assim, não me... Como eu digo, não me preocupa muito, entendeu? Porque eu sei que eu vou poder me jogar, vou poder ser feliz ali, eu tenho certeza que o público vai reagir de maneira muito positiva. Você já teve um bloco, né? No ano passado você teve um bloco em Belo Horizonte? Isso, ano passado foi a segunda edição, a gente fez a primeira edição, era para ser um bloco, né, de 4.000 pessoas, 2.000 pessoas, a ideia era só reunir os amigos, e isso se transformou na primeira edição num bloco de 45.000 pessoas na rua, aqui em Belo Horizonte, e ano passado a gente colocou mais de 120.000 pessoas na rua. O trio elétrico montado por mim, pela minha família, pelos meus melhores amigos, e com o intuito de levar a música, a gente fala que é o som que encontra gerações, porque eu levo não só o Kush, né, no meu caso, para tocar, mas eu convido artistas independentes da minha cidade, eu convido vários amigos que são DJs também, e a gente faz aquela folia super, super gostosa, assim, em Belo Horizonte. E esse ano eu tenho certeza que vai ser, assim, uma edição ainda maior, mais fantástica, devido ao sucesso dessas últimas. Uma coisa que o carnaval de rua do Brasil tem crescido muito, essa coisa dos chamados megablocos, né? Tanto Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, que tradicionalmente já é um lugar para isso. Esse sucesso em Belo Horizonte, com tanta gente, um bloco tão grande, começa a ter conversas ou você começa a olhar e fala, cara, acho que isso aqui dá pra gente ir para Salvador, dá pra gente ir para São Paulo, Rio de Janeiro, como é que é? Cara, então, a gente pensa muito nisso, quase que diariamente, assim, como levar esse bloco para outras capitais, outras cidades. Mas assim, eu sou uma pessoa, não é porque eu sou mineiro, não, mas assim, eu tenho um carinho tão grande por Minas que eu quero, antes de ir para qualquer outra capital, eu quero pelo menos levar esse bloco para algumas cidades aqui do interior de Minas. Aqui a gente tem um carnaval muito forte em Diamantina, a gente tem um carnaval muito forte em Ouro Preto, e assim, eu como mineiro, eu acho que eu tenho esse dever, tipo, para os mineiros de levar meu bloco primeiro para as cidades menores aqui, que às vezes eles não conseguem vir para Belo Horizonte para ir no bloco, para depois a gente começar a ir para as outras capitais. Então, assim, os próximos passos para a gente levar o Carna Kush aí, com certeza, vai ser nas cidades menores aqui em Minas, completar todo o nosso estado, para depois a gente expandir para o Brasil. E se Deus quiser, isso vai acontecer um dia. E essas conversas, elas estão acontecendo já? Cara, então, a gente já conversou com algumas praças, né, com alguns eventos que fazem principalmente carnavais fora de época.
porque para fazer uma estrutura dessa, vamos colocar aí, para rodar Carnacush em Belo Horizonte, fazer no Rio de Janeiro, no outro dia ou na outra semana, fica muito complexo. Então eu acho que, assim, algumas praças, por exemplo, que a gente já está conversando, é o Rio de Janeiro, porém no carnaval, provavelmente fora de época lá. Não, mas e dentro de Minas, nessas cidades, que requer uma estrutura um pouco menor, né, por carnavais de ladeira, né, essas coisas, isso já está no já radar? Tá no radar, sim, já tá no radar também, principalmente na minha cidade, onde eu nasci, né, porque eu nasci em Nova Lima, que é uma cidade na metropolitana aqui de Belo Horizonte. Então, assim, as pessoas lá, a gente já está conversando com a prefeitura e tudo mais, a gente está com a ideia de fazer um carnaval, vai chamar Carnaval nas Montanhas. A gente vai levar um carnaval fora de época, porém para as montanhas de Minas Gerais, as montanhas de Nova Lima, dessa cidade. Quando você está nos festivais gigantes fora do país, esse sentimento mineiro tá junto com você lá? Como que é essa brasilidade sua fora do país? Sim, cara, então, é até engraçado isso, porque eu tô completando esse ano 11 anos de carreira. Completei agora 10 em novembro, esse ano eu tô indo pro meu 11º ano. E antes, quando a gente passou ali 2020 para 2021, quando começou a retornar os eventos, eu tive a oportunidade de tocar fora do Brasil. Fui tocar no Tomorrowland, Bélgica, que é um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo. Naquela época, estavam surgindo várias possibilidades de turnês internacionais e tudo. E quando eu estava saindo do palco do Tomorrowland, um cara que estava lá nos bastidores falou comigo, falou, poxa, Kush, eu não entendo porque a maioria dos DJs, eles vêm aqui para fora e eles se vestem como os caras aqui de fora, tocam a sonoridade aqui de fora. Cara, cadê a brasilidade, velho? Cadê o som brasileiro, o samba misturado, as percussões que vocês têm, os elementos, os vocais? E aí eu falei com ele, cara, realmente, velho, eu sou um dos poucos, assim, em tese que arrisquei tocar músicas em português lá no Tomorrowland Bélgica. E aí isso me fez instalar de um jeito assim, cara, não adianta a gente falar sobre turnê internacional, em carreira internacional, sem eu completar, vamos dizer assim, preencher todas as cidades do Brasil com o meu som, levando a minha sonoridade para cada lugar daquele ali. E aí eu voltei para o Brasil, e eu acho que esses últimos 2, 3 anos aí foram anos que eu mergulhei muito nessa cultura, sabe? De entender mesmo, tipo, elementos da percussão brasileira. Eu comecei um movimento chamado Brazilian House, que tem um pouco a ver com isso, que é justamente englobar na minha música elementos nossos da música brasileira. Então, assim, muita percussão e tudo mais. E aí, respondendo a sua pergunta, né, eu acho que isso é o que impacta mais hoje na minha sonoridade, em ser quem eu sou como DJ. Porque eu não pego o que está acontecendo lá fora da música eletrônica e faço como um DJ brasileiro aquilo lá. Não, eu faço, tipo assim, uma música eletrônica com elementos que estão no meu dia a dia, que são da nossa cultura, e eu tento aplicar nisso pra gente levar para fora um dia, entendeu? Para exportar isso. Então, assim, eu acho que o Brasil, ele impacta 24 horas da minha vida, não só sonoramente, né? Mas também das atitudes mesmo. Eu acho que o povo mineiro é um povo muito carinhoso, muito tranquilo, muito paz, sabe? E eu quero levar um pouco disso também para todos os lugares do Brasil. Dá para viver de música eletrônica no Brasil sem necessariamente ter que ir para grandes festivais? É um cenário que acolhe o artista e trata bem ele? Cara, então, eu acho que assim como qualquer outro estilo musical, é muito difícil a gente seguir uma carreira. A gente começar do início, a gente abdicar de várias coisas que a gente tem que abdicar, né? Porque eu, por exemplo, comecei a produzir quando eu tinha 14 para 15 anos. Então, assim, o primeiro equipamento que um DJ precisa, vamos dizer, um produtor, né, musical para começar a fazer suas versões e tudo mais, é um computador. A gente tem, queira ou não, uma limitação muito grande aqui no Brasil, que o preço, principalmente da tecnologia, é muito alto para a gente. Então, assim, para eu conseguir comprar meu primeiro computador, para depois eu conseguir comprar um fone bom, para depois conseguir comprar... É uma coisa que eu sinto que tem uma limitação muito grande. Eu tenho uma comunidade de DJs que chama Lemon Drops, que a gente tenta ajudar novos artistas, começando pelo básico, sabe? Às vezes conectando um ou outro que tem um computador melhor e tá, às vezes está vendendo e tudo, a gente faz essa mescla para que a gente consiga meio que democratizar um pouco mais essa entrada dentro da música eletrônica, né? E depois disso, eu acho que assim, são diversas dificuldades mesmo até pelo estilo musical. A gente, eu fico brincando, o sonho nosso era que o Brasil musicalmente fosse parecido com a Holanda, onde a música eletrônica é um dos estilos número 1 lá, né? Você chega lá qualquer bar, qualquer canto, tá tocando música eletrônica, mas não é.
aqui a gente tem diversos estilos, uma cultura muito rica musical. Então, assim, a música eletrônica hoje, ela é grande, ela tem bons números, mas para um DJ começar, eu sinto que tem uma dificuldade muito grande. São poucos que conseguem realmente, entre aspas, ganhar esse lugar ao sol, sabe? E eu sinto um pouco de falta, assim, do mercado, principalmente na parte das agências. Isso não é uma reclamação, nem uma alfinetada, mas eu sinto que, assim, falta as agências realmente buscar novos produtores, plantar a sementinha, sabe? Pegar ele antes dele realmente fazer algum barulho, pegar, preparar, estruturar, falar um pouco mais sobre o mental, falar um pouco mais sobre a carreira, e aí sim conseguir ter um mercado um pouco mais aquecido, sabe? Eu sinto que às vezes as agências pegam os artistas que começaram a se destacar, e muitas vezes o cara tem que destacar lá fora para começar a dar certo aqui no Brasil. Então eu sinto assim, poxa, eu queria muito que, vamos colocar aí, os agentes dessas agências, né, os empresários, enxergassem um pouco mais o mercado daquele que está começando. Às vezes, um simples notebook melhor pode fazer a gente ter um DJ que futuramente vai ser um top 1, 2, 3, 4 no mundo, entendeu? Então é muito simples da gente organizar isso para a gente, se Deus quiser, um dia ser uma potência muito grande na música eletrônica. Pô, eu sendo DJ, tendo uma entrevista como essa aqui, para mim eu fico muito grato, sabe? De estar tendo esse espaço para falar um pouco mais sobre música eletrônica. Eu acho que assim como vocês, eu acho que os outros veículos também poderiam dar mais esse espaço, sabe? Porque eu sinto que principalmente estilos do pop, estilos sertanejos e tal, eles têm muito espaço na mídia, muito espaço em tudo quanto é canto. E eu sinto que assim, às vezes a gente não tem tanta essa abertura para falar, para poder contar um pouco. Às vezes existe um certo preconceito também de tipo de algumas pessoas do tipo, DJ não é músico, DJ não DJ é só da play, sabe? E eu acho que a gente está conseguindo quebrar muito isso graças a festivais como o Carnaval, graças a festivais como o Tomorrowland vindo para o Brasil, mostrando que é uma potência gigante, porque só existe na Bélgica e só existe aqui no Brasil. Se está acontecendo isso é porque tem um porém. Então eu acho que os próximos anos, eu pelo menos, né, como DJ e produtor musical, o que eu mais tenho feito é ajudado novos produtores e novos DJs, passando o meu conhecimento à frente para eles aflorarem um pouco mais essa vontade de querer ser. Eu acho que quanto mais DJs produzindo, mais produtores ali criando música eletrônica e botando a cara, mais a gente vai ganhando espaço. E eu sinto, assim, só uma falta dentro da música eletrônica que existiu lá em 2018, que foi um movimento chamado Brazilian Bass, que fez a música eletrônica nacional ser o que ela é hoje. Muito do Alok se destacando, do Vintage. Foi uma época que veio uma enxurrada de novos DJs baseados no estilo brasileiro que era o Brazilian Bass, que era pegar as músicas brasileiras e transformar em música eletrônica. E isso foi um pouco se perdendo. Alguns artistas foram migrando um pouco mais para carreiras internacionais, para estilos musicais nacionais. E aí eu sinto que esse movimento que existiu ali em 2018, ele foi um pouco perdido e agora ele está se resgatando. Agora eu vejo que realmente a galera tá com essa onda de brasilidades, uma música eletrônica mais brasileira. Eu creio que com isso a gente vai, daqui a pouco, ter um movimento muito maior ainda, sabe? Isso é só o início. Cara, eu acho que, na minha visão, a gente como DJ e produtor, a gente tem até bastante espaço com a galera do pop. Muitas das vezes a gente não tá ali como na parceria da música, mas nos bastidores, a gente como produtor, a gente trabalha muito com galera do pop, galera do sertanejo, e isso é incrível pra gente. Como produtor é muito legal. E agora a gente está começando a ver um pouco mais de estilos misturando realmente no mainstream com a música eletrônica, né? Até teve uma música do Alok, que ele juntou o Ariel, vários outros MCs ali, que foi uma potência a música, mostrando que essa mistura ela funciona no mainstream também. Então, assim, é mais essa questão. Eu acho que os brasileiros que estão do sertanejo, do pop, do funk, eles estão começando a enxergar isso que dá para juntar e dá para funcionar, sabe? Lá fora é muito comum, a gente vê Bad Bunny fazendo parceria com DJs, a gente vê, cara, o Alesso fazendo som com a Anitta lá fora. Então, assim, é questão de um pouco mais de tempo. A música eletrônica no Brasil é muito nova, né? Se a gente colocar aí de quando realmente começou até agora. Então, assim, eu tenho certeza que é um estilo para daqui 10, 15, 20 anos a gente tá falando em algo muito mainstream dela. Tem nomes que você acha que, cara, a gente precisa olhar para esses nomes, essas pessoas estão fazendo barulho e estão indo longe, tá? Para quem que você jogaria, aproveitando esse espaço, para quem que você jogaria o holofote?
Cara, então, eu tenho uma. Não vou fazer aqui só o papel da publicidade, né, da minha gravadora, do meu selo, mas eu tenho um selo chamado Lemon Drops. Esse selo, o Lemon, que todo mundo acha que é só sobre limão, né? Mas ele é uma abreviação de Less Ego, More Noise. É um movimento de menos ego e mais barulho. Que a gente começou realmente a pensar e focar em produtores que realmente estão ali pela verdade da música eletrônica, que são realmente bons, que não depende só de ter vários empresários para estar no circuito. Então, assim, o nosso papel com esse selo, que é a Lemon Drops, a gente faz lançamentos, assim, toda sexta-feira, de 6 a 8 lançamentos quase por semana, de produtores que todos ali são produtores, assim, excepcionais, que às vezes não ganharam uma notoriedade, mas que estão ali buscando o seu lugar ao sol, sabe? Então, assim, eu sempre falo para todo mundo, né, fazendo uma propaganda da gravadora por ela ser uma gravadora, sabe? É porque realmente quem está ali são moleques que estão no início da jornada, que estão realmente nessa comunidade. E acaba sendo um pouco um trabalho meio que eu fico brincando de Robin Hood, né? Porque hoje, no mercado, a gente sabe que, tipo, se você não investir em milhões de outras coisas, você não consegue fazer seu trabalho divulgar. Porém, a mídia social, ela democratizou um pouco mais a divulgação das músicas. Então, todo mundo tem a chance de ter um som viral. Então, se eu pudesse falar, né, dar esse holofote, eu falaria, cara, todo mundo que tá lá na Lemon merece um lugar ao sol, porque são meninos e meninas que estão, assim, o tempo inteiro buscando isso, sabe? Trabalhando em prol disso. E se eu fosse citar nome aqui, eu fico até amanhã. Mas eu convido você e a todo mundo a dar uma pesquisada no selo, chama Lemon Drops Records. E, assim, tudo que a gente está lançando pode ter certeza. Tem certeza absoluta. Em poucos meses a gente vai ver alguns ali ganhando uma notoriedade muito grande. E dá pra sentir que você tem um orgulho desse trabalho, né? Assim, pelo jeito que você fala, não é um trabalho qualquer esse com o selo próprio. Sim, eu acho que é um pouco do meu propósito de vida, sabe? Porque como eu vim dessa cidade pequena no interior, eu não tive muito acesso digamos, cara, eu ia para Lan House para conseguir baixar samples, conseguir acessar algumas comunidades no Orkut na época para ter um pouco de informação. Eram coisas muito limitadas, sabe? E eu sentia um pouco disso do mercado, era tudo muito escondido, ninguém podia falar como é que fazia um lançamento em uma gravadora, como que se fazia, e a gente meio que escancara isso lá, porque eu só quero passar para os garotos, tipo, a galera falar, mano, eu passei por tudo isso, tomei todas essas porradas e aprendi isso aqui. E todo esse conhecimento eu não quero ficar guardado para mim. Eu também não tenho medo de achar que eu vou ensinar e o outro vai ficar maior e por isso eu não posso. Não, eu quero que todo mundo fique 10 vezes maior do que aconteceu na minha carreira, sabe? Então, assim, é um pouco do meu propósito de vida. A gente começou isso, cara, durante a pandemia, fazendo live diariamente para passar o tempo. E era super legal, porque todos os artistas mandando as músicas, a gente escutando, palpitando e gerando essa conexão, sabe? Então, eu acho que é por isso, assim, é uma coisa que eu brinco, né? Tipo, eu não faço isso pelo dinheiro, eu faço isso porque eu amo muito falar sobre música e passar o meu conhecimento para frente, sabe? Eu queria que você citasse um momento alto da tua trajetória, assim, de um show que você fala, cara, esse é o show, foi o show da minha vida. Onde teu coração bateu mais forte ali, que apresentação que foi essa? Cara, esse dia para mim foi um festival aqui em Belo Horizonte chamado Planeta Brasil. A primeira vez que eu toquei no palco de eletrônica, era um palco até menor dentro do festival. Só que a minha história com o festival, ela começou 6 anos antes desse dia, porque eu trabalhava no bar do festival. Eu era subcontratado de uma empresa e eu tipo assim, queria muito, né, ir no festival, e como eu não tinha condições de ir, eu falei, cara, pelo menos eu vou trabalhando e vou ver as bandas que eu gosto. E aí eu trabalhei no bar durante o festival, não lembro a data específica, assim, mas aí depois minha carreira começou a deslanchar, comecei a trabalhar muito, minhas músicas começaram a ter reconhecimento e eles me chamaram para tocar. Então no dia que eu subi nesse palco e vi dali, eu em cima do palco, sabendo que eu estava tipo, trabalhando ali há alguns anos atrás, me chega até a arrepiar, sabe? Eu falo, caramba, esse dia foi o dia que eu falei, nossa, velho, deu certo, sabe? Eu venci, da agora pra frente é só continuar trabalhando e cada dia mais a gente vai ter mais coisas para acontecer, né? Vai conquistar mais coisas. Então esse dia, assim, não foi a melhor apresentação do mundo, não foi aquele show espetacular, eu tava no início ainda, mas vi a pista lotada, todo mundo cantando minhas músicas e apenas eu sozinho, sabe? Tipo, tendo essa história por trás, foi assim,
muito especial para mim. E 11 anos dentro da música eletrônica já é um tempo considerado, assim, sabe? E muita gente, depois, principalmente que eu toquei agora, dia 29 de dezembro, na Laroque, que é o clube lá em Valinhos, eu vim com uma sonoridade um pouco diferente do que a galera esperava do Kush. E a galera gostou, os comentários foram feedbacks muito positivos, e eu acho que foi o início dessa nova fase que eu estou entrando, uma fase mais madura, né? Acho que a gente vai ficando mais velho, vai amadurecendo, não só a gente, mas também o nosso som. E aí muitos estão brincando, pô, será que é o Kush do Velho Testamento, com as músicas mais pesadas, a eletrônica mais porrada e tudo mais. E aí eu tô passando essa visão pra galera, né? Que agora o meu caminho para onde eu estou buscando agora de sonoridade é justamente manter a minha brasilidade, porém num som um pouco mais pressão, um pouco mais pista, sabe? Para, se Deus quiser, um dia eu conseguir levar isso pro mundo inteiro, sendo brasileiro, levando a brasilidade pro mundo inteiro, porém com som realmente pista, dancefloor, do jeito que a galera gosta. Então é apenas isso, assim. Eu vi, né, algumas entrevistas suas falando sobre isso, até que você meio que apostando que isso seria o som de 2025, esse som mais pesado. O que é um som... O que é esse som mais pista? Como que a gente traduz ele em palavras? Sim, então, é porque na música eletrônica, vou tentar simplificar um pouco, porque a gente tem diversas vertentes, é impossível falar de todas. Mas todo DJ, hoje, vamos dizer, depois do Spotify, todos os DJs eles têm os singles de trabalho, que são singles para performar realmente nas plataformas, né, para dar play e tudo mais. E a gente tem as versões que a gente toca na pista, que são versões mais pesadas, tipo com um BPM um pouco mais acelerado, né, um tempo mais acelerado. A mixagem, a masterização é muito mais pressão e tudo. E assim, nos últimos anos eu vim dedicando mais aos singles pro Spotify, principalmente quando a gente passou pela pandemia ali, 2020, 2021, que a gente não tinha muitos eventos, a gente voltou muito mais pro streaming. E aí, quando a gente fala de som pista, mais pesado e tudo, é realmente o som que o público da eletrônica escuta lá na pista. Porque muitas vezes você escuta o meu som em casa no Spotify, mas quando eu tô tocando lá, ele é muito mais pesado. Então eu tô querendo trazer não só o som que eu toco lá, eu tô querendo trazer também pro streaming, entendeu? Pros singles. Não fazer somente singles mais de boa, paz e amor, aquela coisa toda. Fazer alguns singles que vão ser mais pressão mesmo do cara que gosta de ficar no front lá, escutando a música eletrônica na frente da caixa. Então é um pouco disso, não sei se deu para entender direito. Curiosidade, tá? Eu comecei a tocar em alguns rodeios em 2022 para 2023. E rodeio sempre teve aquele lance da galera falar, não, é só sertanejo e tudo. Só que a gente vê nos rodeios, principalmente vindo música eletrônica, funk, a gente vê muito Pedro Sampaio, Denis tocando nesses eventos. E se fosse há 5, 6 anos atrás, se eu chegasse hoje para tocar num rodeio, o som que eu toco, provavelmente as pessoas não iam gostar. E assim, muito do trabalho que foi feito, até pelo Alok, de levar a música eletrônica para os rodeios, através de versões que todo mundo conhece, levando as pessoas a tipo, eu adoro essa música, pô, que versão legal, é um DJ, que massa. Isso está se concretizando agora. Então é muito interessante, porque até no último ano agora que eu toquei alguns rodeios, eu consegui tocar o meu som mais pesado, às vezes versões mais pressão, assim, e eu via que o público estava super animado, o público estava amando, eu não precisava apenas tocar as músicas mais comerciais, sabe? Então isso é muito legal, é sinal que o trabalho está sendo feito por vários artistas aí da cena, e agora essa aceitação tá vindo um pouco maior, sabe? Tanto que a gente vê vários festivais aí, Coachella, vários festivais grandes assim, que às vezes o próprio artista ali, que é do pop, ele toca uma versão eletrônica super pesada, super animada pra galera ir pra cima. Então é um pouco disso, eu sinto que tá tendo uma abertura maior e a gente tá indo pra esse caminho durante esse ano. Já que tem a brecha, vai na porrada, Isso, né? Fechado, então. Então, obrigado. Acho que a gente vai se falar ainda, não talvez mas com o UOL no festival, a gente vai estar lá acompanhando você de perto. Bom show e boa trajetória, bom ano para você e obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pela paciência de explicar algumas coisas aqui e tudo mais. Valeu.
Oh, que isso, eu que agradeço. E assim, eu adoro conversar sobre música, conversar sobre carreira. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo espaço aí. E se Deus quiser, a gente encontra lá no Carnaval, pra gente fazer um barulho junto lá. Qual?